Olá, boa tarde. Hoje a gente vai ter a aula sobre gerenciamento de pele. Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre como trabalhar com os pacientes, como melhorar a qualidade de pele, quais os mecanismos, quais os tratamentos que a gente consegue ter dentro de consultório para estar trazendo aí para o paciente a melhor qualidade de pele possível. Vocês provavelmente já me conhecem. Eu já dei outras aulas aqui no Instituto. Meu nome é Milene, eu sou biomédica esteta e patologista clínica, formada pela Unigran Rio. Sou especialista, tenho MBA em Gestão e Negócios pela PUC. Fui responsável técnica regional da Royal Face aqui no Rio de Janeiro durante um tempo. Fui responsável técnica também do Instituto André Tedesco. E para quem quiser aí depois tirar dúvidas em relação à aula, ou quem quiser conhecer um pouco mais aí do meu trabalho, vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram, tá? Meu Instagram é @dramilene, e lá vocês conseguem me mandar mensagem, eu estou sempre respondendo por lá os alunos, tá? Caso tenha alguém ainda na turma que não me conheça, eu já dei a aula aqui no Instituto de Semiologia Facial, lipo de papada, envelhecimento, e eu sou responsável pela matéria de gerenciamento de pele, tá? Então, a gente vai começar aí essa aula falando sobre pele, realmente. A gente vai voltar um pouco lá na parte de anatomia, um pouco lá na parte de histologia, justamente para a gente entender como que a gente consegue trabalhar. Então, a gente sabe que a pele, ela é o maior órgão do corpo humano, e a gente tem três camadas quando a gente fala de pele. A gente vai ter a epiderme, que é a camada mais externa da pele, a derme, que é a camada intermediária, e a gente vai ter o tecido subcutâneo, que antigamente era conhecido como hipoderme. A pele ela é responsável por estar fazendo aí essa separação entre o corpo e o meio externo, e a pele ela tem algumas funções, como por exemplo, trazer aí proteção e resistência para o corpo. A pele também é responsável pela manutenção da temperatura corporal, é responsável pela manutenção do balanço hídrico e também é responsável pela comunicação do corpo com o meio externo. Então, a gente consegue aí ter essa sensação de tato, temperatura, graças à comunicação da pele com o nosso sistema nervoso. Então, a gente vai começar falando um pouco mais sobre a epiderme, tá? A epiderme ela é um epitélio de revestimento estratificado pavimentoso queratinizado. Então, se a gente for pegar uma lâmina e colocar no microscópio, uma lâmina sobre, né, a epiderme, a gente vai ter como característica histológica um epitélio de revestimento estratificado, pavimentoso e queratinizado, tá? Estratificado porque a gente tem mais de uma camada de célula, pavimentoso por conta da formação, né, do formato dessas células, e queratinizado por ter a presença de queratina. A epiderme ela tem aproximadamente de 0,7 a 1,5 milímetros, tá? Isso é uma média de tamanho que a gente tem de espessura de epiderme. Claro que alguns pacientes podem ter uma epiderme mais espessa, uma epiderme mais fina. Geralmente, pacientes homens tendem a ter uma epiderme mais espessa. A gente sabe também que a epiderme é um tecido avascular, então a gente não tem presença de vasos. A gente também tem ausência de matriz extracelular e por conta disso a gente acaba tendo células justapostas. A epiderme ela também tem um processo que a gente chama de turnover celular. Então, o que seria o turnover celular? Vocês conseguem ver que a gente tem algumas camadas dentro da epiderme. Então, a epiderme ela é dividida em extrato basal, extrato espinhoso, extrato granuloso e extrato córneo, tá? O que seria o processo de turnover celular? Lembra que eu falei que a epiderme
ela é avascularizada. Então, de onde que vem essa nutrição da epiderme? A nutrição da epiderme ela vem proveniente da derme. Então, a derme ela vai trazer toda essa nutrição para a epiderme, e a partir disso, a epiderme, lá no nosso extrato basal, vai ter aí o que a gente chama de células tronco-epidérmicas. Essas células, elas vão passar por um processo de mitose e elas vão gerar uma célula basal e vão gerar um queratinócito. A célula basal, ela fica ali no extrato basal e o queratinócito, ele já sobe para o extrato espinhoso. Então, essa célula ela vai subir para esse extrato espinhoso e no extrato espinhoso, ela já vai começar a ficar um pouco mais achatada e ela vai começar a ter a presença de queratinócitos não, perdão, de queratina dentro da sua célula. Conforme o tempo vai passando, essa célula ela vai subindo, ela vai se dividindo e ela vai subindo. Quanto mais ela sobe, mais queratina a gente vai ter no seu citoplasma e mais achatado esse núcleo vai se tornando, até que ela chegue ao extrato córneo, onde ela já perde o seu núcleo e ela já não tem mais aquela função. Quando ela chega no extrato córneo, ela recebe o nome de corneócito. Esse queratinócito ele passa a se chamar corneócito. Esse processo dessa célula passar por essa divisão e chegar lá no extrato córneo sem o seu núcleo é chamado de turnover celular, que é justamente essa renovação celular. A epiderme está passando aí por essa renovação celular num período mais ou menos de 15 a 21 dias, e é isso que traz aí essa característica de uma epiderme mais saudável, uma epiderme mais bonita visualmente, que é essa capacidade de formar um turnover celular. E claro, como a epiderme ela está ali, né, como uma forma de proteção, uma barreira para o corpo do meio externo, a gente vai acabar sofrendo algumas alterações nessas células. Então, é importante que essas células passem por essa divisão, passem por essa morte celular, justamente para que tenha sempre células saudáveis trabalhando ali. Na epiderme, a gente tem a presença das células troncoepidérmicas, a gente vai ter a presença dos queratinócitos, dos melanócitos, que são as células responsáveis pela pigmentação da pele. Vamos ter a presença das células de Langerhans, que são as células responsáveis pela comunicação com o sistema imune. E vamos ter as células de Merkel, que são células mecanorreceptoras. Então, são as células responsáveis pela dor que a gente sente na epiderme, são as células responsáveis pelo estímulo, pelo tato. Então, todo esse reconhecimento é feito, né, pelas células de Merkel. As células de tronco, como eu falei para vocês, elas vão estar gerando aí uma célula basal e um queratinócito. Isso é muito importante a gente entender, justamente para a gente entender como que é o processo do turnover celular. E grande parte da epiderme ela é formada pelos queratinócitos, tá? A gente vai ter 90% da epiderme sendo constituída pelos queratinócitos e 10% da epiderme sendo constituída pelas outras células, que seriam as células tronco, os melanócitos, as células de Langerhans e as células de Merkel. Todo esse processo também constante, que a gente chama de turnover celular, e que vai levar à morte celular desse queratinócito, também pode ser achado em alguns livros, algumas literaturas, como um processo de cornificação. Então, ainda falando sobre a epiderme, a gente vai ter na epiderme o que a gente chama de junção dermoepidérmica. Então, a gente sabe que as células da camada basal, elas estão ali naquele extrato basal e elas vão estar repousando no que a gente chama de lâmina basal. Então, a lâmina basal ela é formada por colágeno tipo 4
e também por glicoproteínas. A junção dermoepidérmica, ela é responsável pelo processo de reparo da epiderme, pela proliferação e diferenciação e migração celular. Ela também serve como um suporte mecânico e também serve como uma parte, uma estrutura que vai estar fazendo essa comunicação com os fatores de crescimento. Claro que a junção dermoepidérmica também é responsável pelo metabolismo celular da epiderme. Então, o que seria a junção dermoepidérmica? Vocês estão vendo que a gente tem aqui, nessa imagem, algumas ondulações. A junção dermoepidérmica, ela é essa lâmina que vai estar sendo responsável por passar a comunicação da derme para a epiderme. Então, todas as células da camada basal, elas estão repousando sobre essa lâmina justamente por serem as células que recebem essa nutrição. Então, a junção dermoepidérmica ela é muito importante para conseguir fazer essa nutrição da derme para a epiderme e garantir esse turnover celular de maneira mais íntegra. Então, assim, conforme o tempo vai passando, essas ondulações, que a gente chama de invaginações da junção dermoepidérmica, vão se tornando mais lineares. E isso é um problema, porque justamente por conta das invaginações que as células conseguem receber essa nutrição de uma maneira mais eficaz. Então, durante o processo de envelhecimento, a gente vai perdendo um pouco dessa comunicação da junção dermoepidérmica e a gente acaba também perdendo um pouco dessa comunicação e diminuindo também o turnover celular, que a gente tanto precisa na epiderme para manter a saúde desse tecido. Então, justamente por isso que a gente pensa em trabalhar com fatores de crescimento, justamente por isso que a gente pensa em trabalhar com alguns peelings que consigam fazer uma manutenção dessa junção dermoepidérmica. Tudo bem? E nós vamos ter a derme. A derme, ela é um tecido conjuntivo, tá? E na derme a gente vai ter a presença de anexos, que são os folículos pilosos, as glândulas sebáceas. Vamos ter vasos sanguíneos, vamos ter vasos linfáticos, vamos ter nervos e também terminações nervosas. A derme ela tem uma abundância muito grande de matriz extracelular e ela tem uma variedade de células muito grande. Então, na derme, a gente vai ter a presença de fibroblastos, que são as células que dão origem ao colágeno. A gente vai ter a presença de macrófagos, de mastócitos, de plasmócitos e também de células adiposas. A derme é dividida em duas regiões, sendo a derme papilar, que é a camada que está em contato ali com a junção dermoepidérmica e com a epiderme, e a derme reticular. A derme papilar, como vocês estão vendo aí na fotografia, ela é um tecido conjuntivo frouxo. Então, se a gente for levar lá para a histologia uma lâmina da derme papilar, a gente vai ver que é um tecido conjuntivo frouxo. A derme papilar é vascularizada, tá? E ela possui essas papilas dérmicas, que são aquelas invaginações da junção dermoepidérmica que eu falei para vocês no outro slide. A derme papilar, ela tem a presença de fibroblastos. A derme papilar, ela tem muita presença de colágeno tipo 3, de fibras elásticas e de colágeno tipo 6. Já a derme reticular, que é a derme mais abaixo, ela, se a gente for levar lá para a histologia, é um tecido conjuntivo denso não modelado. Então, a derme reticular, ela tem uma presença muito grande de fibras elásticas e ela tem uma presença muito grande também de colágeno tipo 1. Na derme reticular, a gente também vai encontrar os vasos sanguíneos, os nervos, e a gente vai estar encontrando também os anexos que eu falei no início desse slide. A derme reticular, ela tem uma quantidade maior de fibroblastos do que a derme papilar, tá? E agora a gente vai entender um pouquinho o que seria o colágeno, que é o que a gente procura aí estar sempre estimulando no paciente, justamente porque ele é o responsável por trazer aí uma integridade, mais firmeza,
mais rigidez para a pele. Então, o colágeno ele é uma proteína de tripla hélice, tá? O colágeno ele passa por um processo que a gente chama de neocolagênese, que é a formação do colágeno. Então, ele vai se transformar em procolágeno, vai se transformar em fibrilogênese, até ele virar o tropocolágeno. E aí, de acordo com a função dele, ele vai ser um colágeno tipo 1, colágeno tipo 2, colágeno tipo 3. A gente tem mais de 20 colágenos, tipos de colágenos no corpo. Os que mais importam para a gente em relação à pele é o colágeno tipo 1 e o colágeno tipo 3. O colágeno tipo 1, ele é um colágeno mais espesso. Então, ele é uma estrutura mais espessa, uma estrutura maior e uma estrutura que leva mais tempo para o corpo, para o organismo produzir. O colágeno tipo 1, ele é um colágeno que mecanicamente é mais estável e ele é o colágeno que confere uma maior resistência à pele. Já o colágeno tipo 3, ele é um colágeno que a gente encontra na região papilar, diferente do colágeno tipo 1, que a gente vai encontrar na região reticular. O colágeno tipo 3 também é o colágeno que vai estar ali em maior contato com a epiderme, tá? E o colágeno tipo 3, ele é menos espesso do que o colágeno tipo 1. Então, quando a gente pensa em resultados de bioestimuladores, resultados de estímulo de colágeno, o colágeno que a gente acaba estimulando primeiro é o colágeno tipo 3, por ser uma fibra menor e ser uma fibra um pouco mais fácil para o organismo de produzir em menor tempo do que o colágeno tipo 1. A gente tem a classificação das peles, tá? Então, isso é muito importante para a gente entender também como que vamos abordar cada tipo de pele. Então, a gente tem a pele masculina, que tende a ser uma pele mais grossa, uma pele com uma epiderme mais grossa, com um extrato córneo mais grosso também. E é uma pele que a gente sempre tem que procurar trabalhar em trazer um afinamento para essa estrutura córnea. A pele masculina também tende a ser um pouco mais oleosa, ter uma maior presença de glândulas sebáceas, e é comum também que a pele masculina tenha uma maior presença de acne do que a pele feminina. A gente vai ter a pele sensível também, que é uma pele que muitas das vezes pode ter uma descamação mais intensa, uma pele mais avermelhada, uma pele com presença de rosácea. É uma pele que a gente precisa ter muito cuidado para trabalhar. Nem tudo essa pele vai aceitar tão bem. E a pele sensível pode ser uma pele mais seca ou pode ser uma pele normal também, tá? A gente vai ter a pele seca, que é uma pele que já tem ali uma anormalidade na produção da oleosidade da glândula sebácea. Então, é uma pele que ela vai ter esse aspecto mais opaco e é uma pele que muitas das vezes também pode ser um pouco mais sensível. A gente tem a pele normal, que é uma pele que quase não tem presença de acne, raramente o paciente tem acne. É uma pele que a produção de oleosidade pelas glândulas sebáceas é ok, é no nível normal, é uma pele que não tem os ósseos tão dilatados, é uma pele que o paciente consegue se adaptar muito bem com os tratamentos, com os produtos, justamente porque dentro ali de um padrão de normalidade, ela se encaixa muito bem. A gente tem a pele mista também, que é uma pele que tende a ter mais oleosidade no que a gente chama de região T da face, que é a região da testa, nariz, e se estendendo um pouco mais para o queixo também. O paciente da pele mista, ele pode ter uma pele mais sensível também, ou não. Depende um pouco de cada paciente. A pele mista, ela tende a ter a presença ali de comedões, mais do que a pele oleosa, e é uma pele que a gente tem um pouco mais de trabalho para tratar justamente por conta dessa diferença em algumas regiões da face da produção de oleosidade. A pele oleosa é uma pele que ela tende a ter os ósseos mais dilatados,
é uma pele que tende a ter uma presença de acne maior, é uma pele que tem uma atividade das glândulas sebáceas também mais exacerbada, e é uma pele que a gente sempre tem que tentar procurar tratar e controlar essa oleosidade. Então, vamos lá. A gente sabe que existe aí, né, os graus de acne. Quando a gente fala em biomedicina, a gente não trata a acne, mas a gente vai procurar tratar os efeitos estéticos que a acne traz para o paciente. Então, hoje em dia, a gente tem uma classificação para acne. Então, para a gente ter um quadro acneico, a gente precisa ter alguns aspectos acontecendo ali naquela região. Então, a gente precisa ter hiperprodução sebácea, a gente precisa ter hiperqueratinização folicular, aumento da colonização por Cutibacterium acnes e inflamação dérmica periglandular. Então, a gente precisa desses aspectos para que a gente tenha ali um quadro de acne. Para quem não sabe, a Cutibacterium acnes, ela é uma bactéria que ela já está presente na nossa pele naturalmente. É uma bactéria que a gente precisa ter na pele para ter esse controle aí da pele, mas é uma bactéria que, em alguns casos, pode ali aumentar a proliferação dela, e isso acaba trazendo um quadro de acne. A acne pode ter influência de hormônios andrógenos, tá? Como, por exemplo, a testosterona. Não necessariamente toda acne vai ter um fundo hormonal. Então, isso aí também é importante a gente ter em mente. Nem toda acne vai ser inflamatória também, tá? Quando a gente fala aí do mecanismo da patologia da acne, a gente tem algumas vias de sinalização e algumas dessas vias precisam ser ativadas para que a gente tenha uma acne inflamatória. Então, nem toda acne vai ser inflamatória e nem toda acne vai ter influência também dos hormônios andrógenos. O hormônio que mais influencia na acne é a dihidrotestosterona. Na acne, a gente vai ter 5 níveis. Então, a gente vai ter o que a gente chama de acne comedogênica, acne papulopustulosa, acne nódulo cística, conglobata e acne fulminante. Então, o primeiro nível, que é o grau 1, que é a acne comedogênica, a gente vai ter a presença de comedões abertos e comedões fechados. Quem assistiu lá a aula de semiologia, não sei se foi comigo que vocês assistiram, só para a gente relembrar, os comedões abertos, eles são aqueles comedões que já são aqueles pontos pretos, né? Que já teve aquele contato com o oxigênio, aquela pele que recobria aquela região acabou sendo rompida e por conta do contato com o oxigênio, com também as sujeiras, as sujidades, a gente acabou tendo aí essa oxidação dessa cabeça desse comedão que se torna mais escuro. O comedão fechado já é aquela acne que muitas das vezes vocês acabam chamando de acne interna, que é aquele pontinho branquinho que aparece na pele. Até esse grau, a gente consegue uma boa resposta com os tratamentos dentro da biomedicina estética. A gente consegue fazer uma limpeza de pele, a gente consegue fazer alguns peelings para poder controlar um pouco essa ação comedogênica. É o primeiro grau de acne, então até para tratar é muito mais tranquilo e muito mais fácil, os resultados são melhores do que se a gente deixar evoluir. Geralmente, a gente acaba vendo um grau comedogênico maior em pacientes masculinos e principalmente pacientes que estão ali naquela fase da pré-adolescência até a fase ali de jovem adulto, mais ou menos dos 12 aos 19, 20 anos. No grau 2, a gente já vai ter a presença de pápulo pustulosa, tá?
Ou seja, a gente vai ter a presença de pápulas e vamos ter a presença de pústulas, e nesse grau a gente já começa a ter inflamação em algumas acnes e dor local. Então já é um grau que a gente já não pode ficar estourando a acne, diferente ali da comedogênica, que a gente ainda consegue fazer a extração. Não é recomendado a gente estourar, justamente por conta dessa inflamação que pode estar ocorrendo na região. E toda vez que a gente tem inflamação, a gente tem que lembrar que a gente pode acabar trazendo aí um grau de HPI para o paciente, ou seja, uma hiperpigmentação pós-inflamatória. A partir desse grau aqui, né, do grau 2, eu já recomendo que esse paciente seja encaminhado para um dermatologista. Pode manter os cuidados dentro da biomedicina estética, como a limpeza de pele, principalmente porque é muito comum um paciente que tem um grau pápulo-pustulosa ter ali também a presença de comedões. Então, pode manter ali a limpeza de pele, pode manter ali alguns peelings, mas caso tenha inflamação e dor local, é necessário que encaminhe para um dermatologista, porque já precisa da utilização de medicamentos. Então, a gente já vai ter o grau 3, que é o grau nódulo cística, tá? Aquelas pápulas do grau 2, elas começam a se tornar nódulos e as pústulas evoluem para cistos. Então, no grau 3, é muito comum a presença de dor ao toque no rosto do paciente e também uma grande sensibilidade. É um grau que o processo inflamatório, aquela via de processo inflamatório que eu falei lá para vocês, é muito presente e é muito maior. Então, nesse grau aqui, nódulo cístico, já é comum que o paciente comece a ter manchas de HPI, caso fique estourando essas acnes. Também são acnes que podem trazer cicatrizes para o paciente, tá? São acnes mais profundas, então, para a gente tratar aqui, eu já nem recomendo aí a limpeza de pele. Já recomendo assim, pode utilizar alguns peelings que vocês vão aprender lá para frente, mas o mais recomendado é que ele seja encaminhado para um dermatologista, porque nesse grau aqui já se começa aí um tratamento com o Roacutan. Lembrando que a gente não trata, tá? A gente só cuida dos efeitos estéticos, das disfunções estéticas, mas a gente não faz o tratamento de patologias. Então, é muito importante que esse paciente ele seja encaminhado para um profissional que possa medicar. A acne, ela acaba evoluindo. Então, se a gente não começa a tratar lá no grau 1, a tendência dela é que ela evolua cada vez mais. E se ela vai evoluindo, ela vai tomando proporções maiores. E existem alguns casos de acne que o paciente, além de precisar tomar um Roacutan, ele também precisa tomar alguns antibióticos. Então, por isso que é muito importante a gente não estourar essa acne, principalmente para a gente não aumentar essa proliferação de Cutibacterium acnes, para a gente também não trazer um risco aí de hiperpigmentar a pele do paciente e para a gente também não correr um risco de ter uma cicatriz indesejável. Esses graus nódulos císticos também são mais presentes em homens. Existem muitos casos em mulheres, tá? Geralmente mais na fase da adolescência do que na fase da acne da mulher adulta, mas é um grau que você encontra muito mais em homens. E aí pode sim ter um fundo hormonal por conta dessa produção de dihidrotestosterona, tá? A gente já começa a ter aí o grau 4, que é a acne conglobata. A acne conglobata é um grau 3, só que com uma presença muito maior dessas lesões. E por ter uma presença maior dessas lesões, a gente acaba tendo uma expansão e uma unificação. Então, uma região ali que tem duas acnes vão se tornando 3, 4, até se tornar uma grande acne gigante. No grau de conglobata, já é assim muito complicado, porque já é um grau muito elevado da acne.
não é tão comum a gente ter casos de acne conglobata, e são casos que é certo de que vai deixar uma cicatriz no rosto do paciente. Então, se o paciente já chegou no grau 3, tem que bater na tecla com ele para que ele procure um dermatologista para que não evolua para um grau 4, tá? No TikTok, eu não consegui trazer esse vídeo, mas eu acredito que quem, assim, mexe no TikTok, etc., já deve ter visto um vídeo de um menino que ele posta a evolução dele na academia. E aí você vê que ele era um menino bem magrinho, e aí ele começou a malhar. Alguns comentários falam que muito provavelmente ele deve ter começado a usar hormônios para poder ganhar massa magra. E ele foi ganhando bastante massa magra, né? Só que a evolução dos vídeos dele, você vê que ele tem muitas acnes no peitoral e muitas acnes nas costas. E o grau de acne que ele tem já é um grau 4, que é uma acne conglobata. Quando a gente fala de acne conglobata, a gente sempre tende a falar que é uma acne que não traz só danos físicos, também acaba trazendo danos psicológicos. A partir do grau 3, já é comum que o paciente já comece a ter alguns danos psicológicos por conta do grau da acne. Só que o mais curioso desse vídeo do TikTok, que depois eu vou até dar uma procurada nele para ver se a Ariadne envia o link para vocês no grupo, é que o dano psicológico não acompanhou o grau da acne, porque não incomoda o paciente. É uma coisa que não incomoda, ele está feliz ali porque ele está ganhando a massa magra dele, ele está ciente de que ele tem um grau de acne maior, mas não incomoda ele. Claro que não é porque não incomoda que não precisa tratar. Então, é um grau que pode dar infecção, é um grau mais arriscado e é um grau que pode trazer um problema sério para a saúde do paciente. Então, mesmo que veja um paciente assim, é importante que esse paciente procure ajuda com um dermatologista. E a gente tem o grau 5, que é a acne fulminante. A acne fulminante, ela é uma acne muito rara e ela realmente já é aquele grau 4 que não foi tratado e ela acaba evoluindo. A acne fulminante, ela já evolui para um grau de úlcera e ela pode trazer hemorragia. A acne fulminante também tem febre, o paciente pode sentir dores nas articulações e é um grau que pode trazer uma infecção muito grave. Então, assim, não é muito comum as acnes chegarem a um grau fulminante. É muito mais comum chegar em um grau fulminante em homens do que em mulheres. E aí a gente bate naquela tecla de novo por conta da produção de dihidrotestosterona. O grau fulminante, realmente, o tratamento é só com dermatologista a partir do grau 3, né? No grau 3 ainda você pode fazer um peeling para poder tentar diminuir um pouco a inflamação local ou tentar diminuir também a produção das glândulas sebáceas, mas ali um grau 4, um grau 5, não recomendo que tente fazer qualquer tratamento estético, mas que sim encaminhe para um dermatologista. Hoje em dia, a gente tem dois tratamentos que são utilizados aí como medicamentos. A gente tem o Roacutan, que é um medicamento padrão ouro para tratamento de acne. O Roacutan ele já atua nas glândulas sebáceas. E a gente tem também uma medicação chamada flutamida, que antigamente era muito usado para o tratamento de acne. Hoje em dia já não é tão utilizado por conta do Roacutan. Como o Roacutan a gente consegue medir algumas doses, dar um espaçamento de dias entre cada dose, hoje em dia o Roacutan acaba sendo mais utilizado do que qualquer outra medicação. Inclusive, é uma medicação maravilhosa e que ajuda bastante aí no tratamento da acne. E aí, uma coisa que eu pergunto para vocês a gente escuta muito falar que existe efeito rebote de pele oleosa, né? Então, para a gente ter um grau acneico, a gente precisa ter, primeiro, uma pele oleosa.
E muita gente fala que existe um efeito rebote da pele oleosa, que a pele oleosa você não pode lavar muitas vezes ao dia, etc, etc. E o que eu queria debater com vocês hoje é: será que existe esse efeito rebote realmente? E a resposta é não. Não é um efeito rebote que exista, tá? Eu tenho até um artigo que depois eu vou encaminhar para vocês pela Ariadne, que é um artigo muito bacana que fala sobre o efeito rebote da pele oleosa. Então, o que a gente pode dizer desse artigo? Eles fizeram um estudo com alguns pacientes, avaliando realmente se existiria um aumento na produção das glândulas sebáceas por conta dessa remoção dessa camada de oleosidade da pele. E a gente descobriu que não tem esse efeito rebote, tá? O que acontece a gente lava o rosto e depois de lavar o rosto, pelo sistema ali de capilaridade, por conta dos fios, né, que a gente tem também no rosto, essa oleosidade ela volta para a superfície. Então, não importa o quanto que você lave o rosto ao longo do dia, se você tem uma pele oleosa, isso não vai aumentar a produção de oleosidade da sua pele. Isso vai apenas fazer com que essa oleosidade retorne ali à camada mais externa por conta de um sistema de capilaridade. E a gente tem alguns tipos de cicatrizes, tá? São cicatrizes que a gente vai ter decorrente da acne e cada cicatriz vai exigir um tratamento diferente também. Então, a gente tem um tipo de cicatriz que a gente chama de rolling scar, que são as cicatrizes que têm umas bordas mais suaves e mais onduladas, são cicatrizes mais superficiais também. A gente tem o tipo de cicatriz que a gente chama de box scar ou boxed scars, que são cicatrizes um pouco mais profundas que as rolling scars, e elas têm bordas bem definidas e mais amplas. E a gente tem a ice pick, que são cicatrizes estreitas e são cicatrizes mais profundas. Então, cada tipo de cicatriz, a gente vai precisar de um tratamento diferente. Todo paciente pode apresentar os 3 tipos de cicatrizes, porque vai depender do grau que aquela acne atingiu, ou até mesmo o grau de acne que tinha naquela região. Então, as rolling scars, por exemplo, são cicatrizes que a gente consegue tratar com um microagulhamento, que a gente consegue tratar com peelings mais superficiais. As boxed scars já são cicatrizes que são um pouquinho mais profundas, que às vezes a gente precisa de um peeling um pouco mais profundo. São cicatrizes que a gente precisa de um microagulhamento mais profundo, que a gente já precisa pensar aí, talvez, na adição de mesclas com fatores de crescimento. E a Ice Pick já é uma cicatriz mais profunda. Então, a gente vai ter que trabalhar com peelings mais profundos e já começar a pensar também em trabalhar aí com subcisão, com o uso de bioestimulador de colágeno, com o uso de mesclas também precursoras de colágeno, injetadas, né? Seja com cânula ou com agulha. Então, cada tipo de cicatriz vai necessitar de um tipo de tratamento diferente.